Tudo indo, galera chegando. Então vamos aí para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Olha, vocês vão lembrar, né, de um outro relato muito parecido, pelo menos o título, né? Este daqui é a pedra que chorava e a árvore que comia a gente. Nós lembramos daquele relato da pedra que comia a gente, que é muito interessante, um dos meus preferidos. Mas vamos ver do que se trata este daqui? Vamos lá. Olá, Aninha, tudo bem? O meu nome é Fulano, tenho 23 anos, mas me chama de Ciclano, tá? Porque já tem muito Fulano contando relato no canal. E os Ciclanos e Beltranos estão ficando para trás. Pode ler tranquila que não tem nomes no relato. Eu sou muito fã do blog e do canal de vocês desde a adolescência. Quem viveu a época de ouro do terror na internet, viveu e foi muito gostoso. Recentemente estava revendo as playlists do canal, que por sinal é muito bem dividida, parabéns, muito obrigada. E me deparei com a playlist do Histórias Assombradas, que eu já zerei, e decidi olhar os relatos antigos que eu gostava. E me deparei com o relato da pedra que comia a gente. Eu lembro que quando você leu o relato, em um ao vivo primeiro, e nesse ao vivo eu já tinha desbloqueado uma memória de infância, e aí revendo de novo esse ano, eu desbloqueei a mesma memória de novo, pois o meu avô tem uma história parecida e tinha me contado na infância. Quando você contou o relato pela primeira vez, eu falei com o meu avô para que ele me contasse novamente aquela história para eu mandar para vocês. Mas ele não quis falar nada, já que não queria ser passado por mentiroso. Hoje, como eu sou mais velho e tenho mais habilidade de persuasão, fui lá e pedi para ele contar de novo. Expliquei que era tudo anônimo, ninguém ia saber que era ele que estava contando e que era uma forma de registrar um relato dele, que é muito interessante. E depois de muito insistir, ele concordou em me contar e estou escrevendo para vocês. Vou escrever aqui como se fosse ele contando, porque fica mais fácil de relembrar os fatos e de narrar para vocês. Muito obrigada. Então vamos lá, agora é o avô dele contando essa história. Quando eu era menino, há muitos anos atrás, eu morava na roça. E naquela época tinha várias lendas e vários causos assombrosos. Mas a maioria era só história para botar medo na criançada mesmo. Para divertir, para entreter ou para proteger até mesmo, já que entrar no mato de noite era perigoso. Então, falar que tinha assombração lá era mais fácil do que fazer os meninos entender que o perigo era uma cobra ou uma onça. Mas tinha algumas histórias que eram verdade mesmo. Uma história que eu gostava bastante era a da pedra que imitava o choro de criança ou de bebê. Contavam que essa pedra ficava do lado de uma árvore e quando as pessoas iam ver, percebiam que o choro vinha da pedra, mas que não tinha criança ali. E na procura pelo guri, quando passavam perto da árvore, as raízes dela se abriam e a pessoa caía lá dentro, ficando presa e morrendo. Gente, parece coisa de Stranger Things. Tinha diversos relatos de desaparecimentos que culpavam a tal da árvore, tanto de pessoas como de animais. Contavam que essa pedra também assobiava e até mesmo chamava com uns psiu ou ei para atrair os desavisados na floresta. Eu achava que era tudo balela que o povo inventava para que as crianças não chegassem perto dali, pois devia ser uma árvore com um buraco oco embaixo ou coisa do tipo. Na curiosidade, uma vez eu fui com uns primos para ver a tal da pedra e da árvore. Eram normais, não era oca nem nada, nem parecia perigosa. Muito pelo contrário, parecia ser uma árvore boa para subir, para brincar. Depois, quando eu completei uns 10 anos, um primo meu, que era mais velho, falou que ouviu dos adultos que aquela árvore era conhecida
por ter muitos casos de suicídio, por ser uma árvore muito grande, de uma copa gigantesca e cheia de galhos e muito fácil de subir até. Até idoso conseguia subir naquela árvore. Então, eu achei que os adultos inventaram essa história para que as crianças não fossem lá e acabassem, sei lá, se deparando com um corpo por lá, né? Bom, o tempo passou e quando eu tinha 12 anos, o meu pai disse que eu iria acompanhá-lo em uma caça. Acontece que uma onça descobriu que era muito mais fácil atacar os sítios e comer os bichos do que caçar na natureza. Então, os donos dos sítios e roças da região marcaram de se reunir para pegar a danada da onça que estava matando os animais. E o meu pai quis que eu fosse junto, já que era o filho homem mais velho. Meu pai pegou sua espingarda e me entregou um facão para irmos caçar a bicha lá e eu fui mesmo contrariado. Eu podia fazer o quê, né? Lembro que a gente adentrou o mato e era noite de lua cheia, então estava muito bem iluminado. E quando a gente passou perto da pedra e da árvore, eu comecei a escutar um assobio contínuo. Na hora, o meu corpo arrepiou todinho e minhas pernas começaram a tremer. Naquela época tinha a lenda de que o diabo tinha o costume de assobiar de noite, e eu só chamei o meu pai e falei que eu estava com medo e eu queria ir para casa. Meu pai disse que era para deixar de ser frouxo, que aquilo não era o diabo coisa nenhuma, era pedra. Era pedra que chorava tentando atrair a gente para cair na árvore. Me disse também que nunca se deve seguir assobio na mata de noite. Não bastasse isso, me falou que eu não iria embora, que eu já era um homem e teria de me portar como tal. Naquela época não tinha moleza, não. Podia estar o próprio cramulhão do lado de fora de casa. A gente que era homem tinha que pegar a primeira arma que tivesse à nossa disposição e ir investigar. Valentia tinha que estar dentro da veia. Eu lembro que perguntei para o meu pai se era verdade as histórias, e um dos homens que estava conosco falou que era verdade sim, e que ele viu com seus próprios olhos que a terra... E que ele viu com seus próprios olhos que a terra ainda há de comer, a base da árvore se abrindo, e um de seus bodes caindo lá dentro, e depois a árvore se fechou. Até imaginei que era piada, mas ninguém riu. Todos tratavam aquilo como um assunto sério. Com o seguir da noite, várias vezes o assobio vinha e ia. Parava e voltava. E lógico que eu fiquei com medo a noite toda. Mas naquele dia eu não escutei choro de criança, não. Acabou que não conseguimos pegar a tal da onça aquela noite e tive que sair para caçar com meu pai mais alguns dias até conseguirmos pegá-la. Não era todos os dias que a pedra assobiava ou chorava. Tinha dia que a noite era silenciosa, só com o barulho do mato mesmo. Quando eu ouvi o choro da pedra pela primeira vez, eu quase caí duro de medo, porque era um choro desesperador. Dava vontade de ir ver. Vai que era uma criança de verdade que tinha se machucado gravemente. Parecia um choro de dor. Faz sentido terem desaparecido algumas pessoas naquela árvore. Quando a gente escuta o choro de criança, principalmente de bebê, a gente não pensa que pode ser armadilha de assalto, sequestro ou mesmo assombração de uma árvore que come gente. E aí, quando a gente se aproxima, já era. Eu nunca vi essa árvore comendo gente, nem bicho, nem nada. Porém, história sobre isso não faltava. Anos depois, a pedra foi destruída e a árvore derrubada para a construção de uma BR. Eu lembro até hoje que eu estava dando de comer para os porcos e uma vizinha chegou afobada em casa chamando a minha mãe. Ela falou que derrubaram a árvore e descobriram que a base da árvore era oca por baixo e lá dentro tinha diversos ossos de vários animais, inclusive de seres humanos também.
Fomos então eu, mamãe e alguns irmãos para ver. E realmente estava cheio de ossos debaixo daquela árvore. Eu sei que chamaram a polícia, mas não deu em nada. E pouco tempo depois, deram continuidade às obras daquela BR e nem sei que fim que deu. Falaram que devia ser alguém que enterrava aqueles monte de corpos por ali. Porém, quando eu passei por lá, nunca vi terra fofa ou revirada. Pode ser que aquelas ossadas fossem bem mais antigas do que se pensava. Eu contava essa história para os meus filhos, mas eles desacreditaram de mim. Eu contei para alguns netos também, mas como não gosto de ser passado por mentiroso, decidi guardar para mim, para não ter dor de cabeça. Eu sei o que eu vi. Meus irmãos e primos também sabem das histórias. E a gente não precisa provar para ninguém. E também não gosto de ter perturbação e ser chamado de contador de histórias. Ana, essa é a história do meu avô, que ele me contou quando menino e agora depois de adulto de novo. Eu acredito sim, pois ele não é pessoa de mentira. Sempre que ele conta as lendas e causos que não são verdadeiros, ele fala que é tudo história para assustar mesmo. Mas nesse, em específico, ele fala que é verdade. Eu não acho que ele tem motivo para mentir, até porque ele nem gosta de tecnologia e com muita sorte eu convenço ele a assistir esse vídeo. Mas ler comentário ou ganhar validação dos outros ele não quer. Eu vou pedir só para quem não acreditar que seja respeitoso, pois eu sei que o meu avô não me contou essa história de má fé. E eu também não vim relatar aqui de maldade. Então, vamos nos respeitar como a Ana sempre pede. A crença é individual, mas o respeito é mútuo. Um beijo para você, Ana, no Mateus, nos Assombrados e nos Bebês Vampiros. Deus os abençoe sempre, muito sucesso e felicidade. Um beijo para vocês, muito obrigada. Muito obrigada aí ao seu avô por compartilhar essa rica história com a gente, para corroborar com aquela outra da pedra que come gente. Sabe por quê? No outro relato, eles também diziam que era possível ouvir, quando chegava perto daquela pedra, era possível ouvir choro de criança, era possível ouvir animais berrando, sei lá, era possível ouvir as coisas que possivelmente foram engolidas por aquela pedra. Mas aí dava a impressão que aquilo ainda estava vivo de certa forma, dentro ou vai saber aonde. Nesse caso, os sons vinham da pedra, mas quem engolia... Peraí, gente, deixa eu só tirar, desconectar e conectar o microfone de novo. Peraí. Ai, derrubei. Será que melhorou? Senão eu desconecto na outra ponta. Bom, espero que tenha melhorado, tava meio... Bom, então, nesse caso, a pedra meio que atraía para a árvore engolir. Gente, alguém tem alguma explicação para isso? A árvore se abrir, pegar, engolir o negócio lá e depois fechar. Mas os ossos estavam lá, então era só para matar mesmo. Será que em alguma época foi feito algum tipo de magia, algum trabalho, alguma maldição assim? Mas e a relação aí das pedras? Ambas, né? No ambos relatos aí, o lance da pedra que tinha som e tal. Será que puxa para uma outra dimensão? Aí eu com a outra dimensão. Gente, não sei, mas que é muito interessante e eu acredito nessas histórias sim. Tem muito mistério por aí que a gente não faz ideia, às vezes a gente não quer acreditar, ou porque simplesmente não viu, não passou por isso, é fácil desacreditar. Quero ver a hora que você vê que você tá lá no meio, não é? Bom, deixa eu dar beijinho aqui.
Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.